Eu não sei você, mas todas as vezes que eu leio o que eu vejo um aviso em um determinado lugar dizendo tinta fresca, eu me sinto tentado a tocar as mãos para ver se realmente aquela tinta é fresca. Eu acredito que a maioria das pessoas também são tentados a fazer isso, não é verdade? É justamente isso que o nosso devocional da AD Holiness hoje começa. E o tema é fazer ou não fazer. Meus irmãos e irmãs, a paz do Senhor, tudo bem com você, família, tudo bem? E espero que sim. Hoje é como se diz aí alguns, domingo. Hoje é dia 30 de março de 2025, quase encerrando o mês de março para a glória de Deus. Queridos, o devocional de hoje vai falar fazer ou não fazer. Então, como eu falei, às vezes nós somos tentados a tocar as mãos na tinta fresca. Nós somos tentados a fazer aquilo que não é certo, né? E aquilo que não é certo nós não fazemos. É o que diz o apóstolo Paulo no livro de Romanos, capítulo número 7, versículo 12, versículo 15 até o 20, diz que aquilo que eu quero fazer, o certo, eu não faço, mas o que vem errado, logo isso eu faço. Somos tentados às vezes a tocar em um botão. Nós já vimos algumas brumas, como diz o espanhol, né? Algumas pegadinhas de pessoas onde está escrito assim, não olhe. Nós somos tentados a olhar. Então quando alguém olha, leva uma torta na cara. Aí diz assim, não toque. E quando alguém toca, leva também uma surpresa muito desagradável. Então a vida é sempre assim. O que é certo nós não fazemos, mas aquilo que é errado, quando nós nem pensamos, já fizemos. É isso que diz o texto bíblico. E quando isso acontece, veja o que algumas pessoas fazem. Toca na tinta fresca, mas quando nós somos confrontados e alguém diz assim, por que você tocou na tinta fresca? Nós temos a tendência de dizer, não fui eu, foi o meu dedo. Não fui eu, foi minha mão. Não fui eu, foi isso. Então jogamos a responsabilidade em outro, jogamos a responsabilidade em terceiro e nós não assumimos a responsabilidade. Porém, o apóstolo Tiago, ele escreve, ele diz que aquele que pode fazer o bem e não faz, comete pecado. Então nós precisamos tomar muito cuidado com as atitudes que nós tomamos, né? Fazendo o bem. E o tema diz se fazer ou não fazer. Se fizermos o bem, é para a glória de Deus. Mas quando nós queremos fazer o bem e não fazemos o mal, nós devemos nos arrepender, pedir perdão mesmo, né? E vida que se segue. Vamos aí agora para o livro de Juízes, capítulo número 9. O capítulo número 8 diz que Gideão morreu, mas antes diz que ele teve 70 filhos. Eita, quantos filhos, né? Casou com algumas mulheres e teve 70 filhos. Mas agora o capítulo número 8 ainda diz que finaliza dizendo assim, mas o povo de Israel se esqueceram de Gideão, esqueceram daquilo que Gideão fez através do Senhor por eles. Aí no capítulo número 9 diz que os israelitas não foram bondosos com Gideão. Olha só como começa. Aí um dos filhos de Gideão, no meio dos 70 filhos, chamado Abimeleque levanta-se e vai na casa de dois tios. Quando chega na casa desses dois tios, ele levanta um assunto e diz, tio, fala aí com a nossa família e pergunta para eles o que eles preferem, os 70 filhos de Gideão reinar sobre eles ou um homem só reinar? Aí a questão foi levada para a família e a família disse, não, que reine um só homem de Gideão. Aí Abimeleque levantou-se e disse, então agora eu sou rei. Aí a Bíblia diz que a família dele o tornaram rei, foram lá no templo de um deus, pegaram algumas mudas de roupa para ele, pegaram algumas estolas, algumas coisas de ouro. Ele veio, vende aquilo com o dinheiro arrecadado, ele contrata alguns homens. Olha o que a Bíblia diz, alguns homens que eram sem caráter e vazios, ou vadios. E a Bíblia diz que esses homens se juntam a Abimeleque, e Abimeleque agora procura os demais irmãos dele, mata todos os irmãos sobre uma pedra e se declara rei. Apesar de um deles, chamado Jotão, foge. Jotão foge e vai morar em uma outra cidade. Abimeleque, filho de Gideão, se torna rei, começa reinando sobre Siquém, mas reinando com uma dureza. Jotão, um dia levanta-se, vai até o cume do monte, sobe em uma árvore,
e de lá daquela árvore ele lança uma parábola, dizendo: olha, vocês, povo de Siquém, quero que vocês entendam uma coisa. Um dia a figueira foi convidada para ser rei, e a figueira disse: porventura vou deixar os meus figos e vou reinar pelos filhos do homem? Não, de jeito nenhum. Aí de repente chamaram a oliveira para ser rei, e a oliveira disse: vou deixar os meus azeite tão macio para ser rei dos filhos dos homens? Não. Aí chamaram as uvas, né? As parreiras. Elas disseram: eu vou deixar o meu fruto, o vinho, e vou ser rei do filho dos homens? Não, não vou não. Aí o texto diz que ele continua nas parábolas e diz assim: então resolveram chamar o espinheiro, para o espinheiro reinar sobre eles. O espinheiro disse: eu reinarei, eu vou reinar sobre vocês, mas com uma condição: vocês vão me obedecer, e aqueles que não me obedecer eu vou furar com os meus espinhos. Aí ele termina a sua parábola dizendo: é assim que vocês tratam a família de Gideão? Vocês esqueceram do que Gideão fez com vocês? Então eu vou dizer uma coisa para vocês. E a Bíblia diz que ele começa dizendo algumas palavras, dizendo: olha, Deus abençoou vocês, Deus foi com vocês, Deus usou Gideão, tirou vocês da mão dos midianitas, Gideão ajudou, Gideão abençoou, e agora vocês retribuem desse jeito. Então, olha aí, escolheram aí o filho de Gideão, Abimeleque, para ser rei. Abimeleque matou todos os filhos de Gideão, só eu escapei. E então é isso que vocês querem considerar meu pai? É essa paga que vocês dão? Então, olha, que Deus não tiver nesse negócio, que Abimeleque seja para vocês como espinheiro, e vocês seja para ele também como brasa, né? E ele fugiu, vai embora. A Bíblia diz que tempos depois acontecem cenas terríveis, cenas, muito sangue, muito derramamento de sangue. Abimeleque se levanta contra Siquém, Siquém se levanta contra Abimeleque. Lá no meio deles tem um filho chamado Gaal. Gaal se levanta e fala um monte de coisa e levanta-se contra Abimeleque. Abimeleque vai, reina, derruba a cidade toda, derruba a torre, e 1000 pessoas se escondem lá dentro de um templo. Ele vai e toca fogo, uma atrocidade terrível. E a Bíblia finaliza dizendo: e assim aconteceu a maldição que Jotão havia amaldiçoado. Aí eu abri os meus olhos e disse: espera aí, quem lê o texto de Jotão, quem começa a ler as palavras de Jotão, Jotão falando em nome de Deus, Jotão dizendo: olha, Deus abençoou, e Deus era com Gideão e tal, e os espinheiros, uma parábola tão bonita que quem lê e não continua até o final vai pensar até que era uma profecia. Aí quando eu leio o texto todo, não é uma profecia, é uma maldição. Misericórdia, maldição. E a Bíblia diz que a maldição aconteceu na vida de Abimeleque e na vida dos siquemitas. E sabe por que essa maldição veio? A Bíblia diz que foi enviada do próprio Deus. Mas sinceramente eu pensei que era uma profecia. Então precisamos tomar muito cuidado. Por isso que a igreja precisa ter o dom de discernimento, viu? Capítulo número 10, a Bíblia diz que depois que Abimeleque morre, surge um novo juiz chamado Tola. Tola governa aí por 23 anos e a terra fica tranquila. Depois veio o juiz chamado Jair. Jair governa aí por 22 anos e depois também ele morre. Jair tinha 30 filhos, esses 30 filhos montavam em 30 jumentos, eles tinham 30 cidades, cada um tinha uma cidade. Eu achei bem interessante também, né? Aí termina aí. A Bíblia diz que o povo de Israel, ao invés de servir ao Senhor, mesmo assim voltaram para os ídolos. E eles adoraram os ídolos, foi acumulando ídolos sobre ídolos. Eu marquei aqui, ó. Eles começaram a servir os Balins, a Astarote, aos deuses da Síria, aos deuses dos Sidônios, aos deuses dos Moabitas, aos deuses dos Amonitas e aos deuses dos Filisteus. Fizeram uma galeria de deuses, uma galeria de imagens, uma galeria de escultura, e começaram a adorar e esqueceram-se do Senhor. Aí sabe o que acontece? A Bíblia diz que Deus entregou aos filisteus e aos amonitas, que o povo de Israel aí foram oprimidos por 18 longos anos. Oh, Jesus! Aí a Bíblia diz que o povo de Israel mais uma vez clama ao Senhor, e Deus mandou uma resposta para ele. E a resposta que Deus mandou para eles foi uma resposta muito dura, viu?
A Bíblia diz que Deus mandou a resposta dizendo para ele: não vou agir por vocês. Procure os deuses do Sidônio, procure os deuses dos Amonitas. Não é a eles que vocês servem? Procure eles. Mas a Bíblia diz que o povo de Israel clamaram de novo: Senhor, tem de misericórdia de nós, nos socorre, nos ajuda. Aí a Bíblia diz que eles quebraram os ídolos, quebraram os postes de ídolo e tiraram toda a idolatria e começaram a servir ao Senhor, a adorar o Senhor. Aí o coração de Deus pulsa e tem misericórdia, tem compaixão. Aí a Bíblia diz que Deus levanta homens, Deus vai agir em favor de Israel mais uma vez. Meu irmão, quando há arrependimento, Deus age. Quando há conversão, Deus age. Quando as pessoas confessam os seus pecados, Deus age. Deus só não age quando há pecado oculto, quando há pecado escondido. Deus não age. Há uma coisa que tira a força de Deus agir em nosso meio: é pecado. Mas se confessarmos a Ele, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados. Finaliza o texto dizendo que a compaixão de Deus foi grande. Deus já não podia se conter e a sua compaixão vai fazer com que Ele haja em prol de Israel. Nós vamos ver aí nos próximos capítulos, tá bom? Vamos lá para Lucas, capítulo número 5, versículo 17 ao 39. Todo o nosso devocional diário nós lemos parte ou porção do Antigo Testamento e porção do Novo Testamento. No Novo Testamento agora, Jesus ele está ensinando, e no período do ensino dentro de uma casa tem muitos fariseus, tem muitos mestres da lei, e a Bíblia diz que a casa estava cheia. Trouxeram um paralítico deitado em uma cama ou maca, como dizia naquela época, e não podiam entrar. Destelharam algumas telhas e desceram aquele paralítico em uma cama. E quando o paralítico chega na frente de Jesus, Jesus disse: filho, perdoado te são os pecados. Os fariseus, e os mestres da lei começaram a interrogar entre eles: quem é esse que diz que perdoa pecado? Isso é blasfêmia, só quem perdoa pecado é Deus. Aí a Bíblia diz, Jesus é onisciente, Jesus sabendo o que estava no coração deles, o que eles estavam conversando, Jesus disse: o que vocês arrazoais em vossos corações? Para que saibais que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecado. Qual é mais fácil? Dizer ao paralítico: perdoado te são os pecados, ou dizer: levanta, toma tua cama e vai para tua casa? Olha, para que saibais que o Filho do Homem tem poder e autoridade na terra para perdoar pecado, disse ele ao paralítico: levanta, toma tua cama e vai para tua casa. Imediatamente ele levantou, foi embora, e a Bíblia diz que o povo começaram a adorar e glorificar a Deus. Mais tarde a Bíblia diz que Jesus, agora voltando, ele passa numa alfandegária onde estava um homem chamado Levi ou Mateus, e ele disse: vem, segue-me. Imediatamente Mateus ou Levi o seguiu, deixando tudo, o seguiu. E mais tarde Levi fez um jantar na sua casa e convidou todos os seus amigos que trabalhavam como funcionários públicos na alfandegária. Ele trouxe todos os publicanos para sua casa para aquele jantar e convidou Jesus como convidado de honra. E a Bíblia diz que agora os fariseus começaram dizendo: como é que ele pode comer com os pecadores, beber com os pecadores? E Jesus disse: olha, eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes. Não é que precisa de... Os bons, quem está bom não precisa de médico, quem precisa de médico é os doentes, Aí finaliza aí nesse texto que nós lemos, a palavra quando Jesus é interrogado dizendo: olha, os discípulos de João jejuam, os discípulos dos fariseus jejuam, e os teus discípulos por que não jejuam? Ele disse: como é que vai jejuar os convidados do noivo se o noivo está? Eu não entendia esta parábola até hoje. É isso mesmo, é mais ou menos assim. Enquanto os convidados estão com o noivo está fazendo a festa. Então, se está fazendo a festa, imagina, você convida alguém para o teu casamento, o noivo está lá e os teus amigos não, os amigos estão jejuando. Não, só vai jejuar quando o noivo for. Aí quando o noivo partir, aí sim, os amigos vão estar. E foi quando eu entendi essa palavra. Deus abençoe você. Amanhã teremos mais. Desculpa, o vídeo ficou muito grande, mas a cada dia meu velho pai, que sofreu, fez tanto esforço, derramou suor do rosto para poder me criar. Hoje já está velho